Boa noite, queridos e queridas. Boa noite, queridos e queridas, também online, e os nossos queridos surdos e surdas que estão também seguindo conosco. Muito obrigada por essa parceria tão linda, a Lilian, quem está traduzindo hoje à noite. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando uma palavra, falar de um jeito mais assertivo e também lidando com questões da confiança. Meu nome é Roseni. E nós temos um tema muito precioso para falarmos hoje, que tem a ver com uma pessoa emocionalmente saudável. Eu falei um pouquinho na IBAB alguns domingos atrás, e eu falei em algumas características, e eu vou falar sobre outras aqui. Características de uma pessoa emocionalmente saudável. A primeira característica que eu falei, que eu sugeri na nossa chamada, é uma pessoa que faz desligamento emocional. E nós confundimos desligamento emocional com não gostar de alguém. Nós achamos que quando nós nos desligamos emocionalmente de alguém, emocionalmente falando de alguém, nós colocamos essa pessoa no gelo. Nós não a temos mais perto de nós, mas não é verdade. Desligamento emocional significa que as emoções dessa pessoa são dela. E eu não sou responsável pelas emoções desta pessoa. Nós somos ensinados que o nosso papel é fazer o outro feliz. Não tem mentira mais diabólica do que esta. A pessoa é ou não feliz por escolha dela ou dele. Posso ouvir um amém? Amém. Querido e querida, se você se sente responsável por como o outro está se sentindo, que bom que você está aqui com a gente. Está no lugar certo. Se você acha que você precisa ser a alegria da vida do outro, você está querendo ser Deus na vida dessa pessoa. Reconheço que não sou Deus. Reconheço que eu não consigo fazer ninguém feliz. O meu papel é caminhar com essa pessoa, deixar ela ser ela e entender que eu posso ser eu. Um peso das nossas costas se levantam quando eu entendo que quando o outro está triste, infeliz, é uma questão que ele tem que lidar. Quando ela está se sentindo como ela está se sentindo, é uma questão dela. Eu posso caminhar junto, eu posso orar por ela, mas eu posso viver a minha vida, independente das emoções dessa pessoa. Desligamento emocional é algo imprescindível para uma saúde emocional. Quando eu acho que o outro depende de mim para ser feliz, eu estou me sentindo como quem? Deus. Veja, quando nós entendemos que as ações e reações do outro é dele ou dela, eu consigo viver uma vida mais plena. No momento que eu acho que dependendo do que eu faço, ele vai ficar feliz ou triste, do momento, dependendo do que eu faço, ela vai ficar feliz ou triste, eu estou me colocando no papel de Deus na vida dessa pessoa. E um texto riquíssimo sobre desligamento emocional está na palavra de Deus, do nosso poder superior, Jesus de Nazaré. Eu queria que nós lêssemos Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 51. Enquanto vocês... Não, deixa eu achar primeiro. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 51. Eu vou usar a pessoa de Jesus Cristo como o nosso exemplo, tá bom? De uma pessoa emocionalmente saudável. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 51. Enquanto vocês estão achando, então, não significa deixar de se importar. Quando eu faço o desligamento emocional, não significa que eu não ame mais essa pessoa. Eu deixo de viver em função do outro. Eu não me responsabilizo pelas emoções do outro. Eu entendo que a felicidade do outro não depende de mim. E eu consigo ter uma vida emocional a despeito do outro. Isso é muito rico, queridos e queridas, porque muitos de nós estamos lidando com dependência emocional.
E nós achamos que quando o outro recai, é a minha responsabilidade. Nós achamos que quando o outro faz algo que ele não deve, foi porque eu não orei o suficiente. Foi porque eu não fui uma boa esposa, foi porque eu não fui um bom marido. Não, o outro recaiu porque o outro recaiu. E enquanto eu não entregar esse outro para Deus, eu vou continuar vivendo a vida emocional do outro e não vou olhar a minha vida emocional. É o entendimento de que o outro sente, o que o outro sente está dentro do limite do outro e não do meu. Tá bom? Estou falando ainda sobre esse primeiro assunto. E quando eu consigo finalmente sair da família de origem, financeiramente falando e emocionalmente falando. Isso aqui é complicado, né? Antes de ler o texto, eu vou contar uma piadinha para vocês, tá? Ninguém se sinta ofendido, tá? Aconteceu de fato, uma amiga minha falando sobre uma amiga dela. E falou, olha, ela chegou para mim e falou, encontrei o cara. E a minha amiga falou, verdade? Puxa, qual é a faixa etária? Um cinquentão. Legal, legal. Onde ele mora? Ele mora com a mãe. A minha amiga falou, deixa ele lá. Né? Eu acho muito legal essa história. Claro que tem cinquentão que mora em casa que já fez ligamento emocional, inclusive cuida desses pais. Né? Existe isso. Mas tem um sessentão que ainda depende de papai e da mamãe. Né? Desligamento emocional significa que eu me banco. Que eu escolho estar, às vezes, na minha família de origem, mas não mais como um menininho, como uma menininha. E eu vou ler o trecho no qual esse ponto está baseado. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41 até 51. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bar Mitzvah é um momento na vida do judeu em que ele passa a ser olhado como um adulto. Ele já memorizou os 5 primeiros livros da lei, os livros da lei, e tem uma cerimônia. É interessante que esse evento aconteceu quando esse menino tinha 12 anos. E Jesus foi o homem mais completo, mais pleno emocionalmente que pisou sobre a terra. E eu fiquei imaginando a situação. Os pais acharam que ele estava com uma família. Jesus, ele faz parte de uma família funcional. Né? E Jesus cresce numa família funcional, apesar de ser, desde pequenininho, né, ter feito uma viagem longa para o Egito para fugir de Herodes, apesar de que provavelmente ele ficou órfão de pai numa idade jovem, ele teve uma família funcional. Porém, eles estão voltando para casa, né?
E os pais acham que ele está ali com todo mundo. Depois de um dia, 24 horas, descobrem, cadê Jesus? Cadê Jesus? Procura Jesus aqui, procura Jesus ali. Jesus não está em nenhum lugar. Voltam desesperados para Jerusalém. E depois de 3 dias, encontram o menino. Se fosse eu já estava morrendo de medo dessa mãe, desse pai. Vou levar uma sova. E é tão interessante que ele os obedecia. Jesus era um menino obediente. Mas quando os pais falam, menino, o que aconteceu? A gente está procurando você. Eu acho que Jesus assim, mas quem me perdeu foram vocês. Eu estava aqui o tempo todo. né? Cada um com seus problemas. Vocês não viram que eu estava aqui? E é tão interessante que ele já coloca ali com 12 anos, ele já entende quem ele é. Ele entende que ele é filho do Todo-Poderoso, além de filho de José. Ele fala, pai, mãe, vocês não sabem que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Não é tremendo isso? Desligamento emocional. E ele continuou obedecendo os pais. Ele não pecou. Consegue perceber o que é desligamento emocional? Ele continuou obedecendo os pais, mas ele deixou bem claro desde o começo, eu tenho um papel aqui. Querido e querida, você tem praticado desligamento emocional? Jesus Cristo, ele teve os irmãos dele, ele tinha a mãe que ele amava, mas ele teve uma vida na qual ele precisou fazer esse desligamento emocional com os pais, com a família de origem. Desligamento emocional é básico para uma pessoa emocionalmente saudável. E tem mais 2. Na verdade, são 4. Interdependência nos relacionamentos. Uma segunda característica de alguém emocionalmente saudável é que tem essa interdependência. Queridos, o contrário da codependência não é independência. O contrário da codependência não é independência. O contrário da codependência é interdependência. Eu caminho com você, você caminha comigo, enquanto dá. No nosso processo, caminhar com as pessoas. Jesus Cristo, ele tinha 3 amigos mais próximos, que é Pedro, Tiago e João. Teve um momento que ele chamou 70 para fazer um trabalho dele, um trabalho para ele. Ele tinha contato com essas pessoas. Depois ele andou com 3 mais próximos. E dos 3 mais próximos, tinha um amigão dele, que era João. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não era um ermitão. Ele não era alguém que caminhava sozinho, que não partilhava. Jesus, Todo-Poderoso, para que haja saúde emocional, é necessário relacionamento. Eu vou repetir uma coisa que o Edu falou, alguma vez que ele esteve aqui, que a área que ele estava trabalhando era de relacionamentos. Ele entendeu que ele queria isto. O nosso processo de recuperação é aquele em que a gente vai percebendo as coisas. É o processo da santificação. Uma vida emocionalmente saudável para nós celebrantes, para nós que almejamos essa sabedoria, essa inteligência emocional, tem a ver com abrir o nosso coração. E abrir o nosso coração é algo difícil, mas no nosso programa nós temos essa possibilidade. Nós vamos daqui a pouco para os grupos de apoio e nós partilhamos na primeira pessoa. Nós, continuando o programa, nós temos o nosso padrinho. As meninas têm as madrinhas e nós abrimos o nosso coração. Porque para uma vida emocionalmente saudável, eu não posso ficar sozinha. Tudo que está só morre. Morre. Todas as coisas vivas estão ligadas com alguma coisa. Tudo que é vivo está ligado com alguma coisa. Jesus tinha interdependência. Jesus se relacionava. Levou os amigos para ficar com ele no Getsêmani. Lembra-se, no momento mais difícil da vida dele, ele chama os discípulos para estarem com ele. Fica acordado comigo. Jesus, eu acho que um dos textos mais lindos da Bíblia é aquele que Jesus chorou a morte de um amigo dele. Jesus chorou. Tão profundo isto. O Deus chora. O Deus se vulnerabiliza. Uma das coisas que faz o celebrando ser o que é o nosso choro. Nós chegamos com
como a dor, nós conseguimos partilhar esta dor, um trauma ou mal, nós damos nome. E conforme nós damos nome, nós lidamos com essa dor. Sabe o que acontece? Se torna uma família. É leve. Quando nós passamos por aquela porta, fica leve, porque partilhamos. Quando eu partilho, quando eu dou um nome, a graça entra. E essa graça faz o ambiente ser totalmente... Nós sentimos, quando nós vamos para os nossos grupos, você sente a graça de Deus ali? Sermos ouvidos, sermos ouvidas. Há essa questão de termos essa possibilidade de abrir o nosso coração para o outro, nos faz humanos, nos humaniza. Consegue perceber isso, queridos? Nos humaniza, nos faz... Eu gosto daquela vida abundante, sabe? Aqueles poços artesianos, sabe? Que vinha, que na minha rua tinha uma fonte, chama-se Rua da Fonte ainda. Mesmo quando pequenininha, aquela água jorrando. Eu acho linda essa imagem de uma pessoa emocionalmente saudável. Ela está viva, tem oxigênio nela. Ela é alguém que eu posso falar, e o que eu falo é ouvido. Não estou falando numa rocha, não estou falando para alguém que não me entende. Jesus Cristo tinha interdependência nos relacionamentos. Ele chorou a morte do amigo. Ele partilhava refeições. Na verdade, queridos, onde tinha Jesus, tinha comida. Né? Partiu o pão, multiplicou os pães. Ia na casa lá das amigas dele, Marta e Maria, e tinha comida. Tantas refeições. Ele ressuscita, encontra um casal e fala assim, o casal fala, vamos comer? Ele fala, vamos partir o pão lá. Lembra? Caminho de Emaús? Era leve. Querido e querida, a vida cristã é leve. A vida cristã não é para ser algo duro. A vida cristã tem dificuldades seríssimas, não tem? Mas se tem um ambiente em que a leveza do nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente, é no lugar da partilha, é na mesa. Jesus Cristo tinha interdependência nos seus relacionamentos. E eu queria ler um trecho que está em Mateus, capítulo 26, versículo 6. Abre aí, em Mateus, capítulo 26, versículo 6 até o versículo 13. É uma característica de uma vida saudável, de uma vida emocional saudável, muito saudável. Mateus, capítulo 26, vamos ler do versículo 13 até o versículo... Vamos ler do versículo 13 até o versículo 6 até o versículo 13. Deixa eu resumir um pouquinho, depois vocês leem. Vou começar do 8, tá bom? Os discípulos... Não, tem que ler inteirinho, não dá para pular, não. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isto, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Um dos evangelhos diz que o perfume que foi derramado aos pés de Cristo era no valor de 1 ano de salário. Vamos imaginar que o salário fosse 1.000, só para facilitar a conta, seria um perfume de 12 mil reais.
Essa mulher chega, derrama aos pés de Jesus e vai secando com o cabelo dela. E as más línguas falam, se ele fosse o Messias, ele sabia de onde veio esse perfume. Porque a mulher não tinha uma boa índole. E Jesus os recrimina. Uma vida emocionalmente saudável sabe não só dar, mas sabe receber. O codependente, ele gosta de dar, ele gosta de cuidar, ele gosta de ir atrás, ele gosta de fazer, mas para ele receber uma cesta básica, para ele receber um carinho, se for caro o perfume ainda, não precisava, não mereço. Na minha opinião, a prova dos 9 não é o dar, é o receber. O que você faz quando você recebe algo? Não é constrangedor? Receber é constrangedor. Uma pessoa emocionalmente saudável sabe receber. Amém? Nós precisamos trabalhar, queridos, nesta área, porque nós somos os primeiros a cuidar, a ir atrás, a suprir. Mas quando está na hora de nós ficarmos num lugar vulnerável, nós temos dificuldade, porque nós ainda não somos emocionalmente saudáveis 100%. Jesus Cristo recebeu... E Jesus, gente, imagine os discípulos lá. Imagina Jesus, que desperdício! 12 mil reais. E o pessoal na Praça da Sé sem comer. 12 mil reais em missões. 12 mil reais. Querido e querida, uma vida emocionalmente saudável sabe desfrutar do que nós temos. Uma vida emocionalmente saudável sabe, de vez em quando, ir lá não sei aonde, gastar não sei quanto. De vez em quando, tá? Mas sabe desfrutar sem culpa. Conhece pessoas que têm dinheiro e não pode desfrutar do que tem? Não é de Deus. Não é de Deus. Vivem como pobres, sendo que Deus lhes dá muito. É para ajudar o pobre, mas é claro que é. Ajuda a gente no lanchinho lá. Compra bastante coisa na nossa lojinha, né? Abençoe-nos. Porém, não é a base da vida toda. Todos podemos desfrutar. Receber um presente legal é bom. Uma vida emocionalmente saudável não somente sabe dar, sabe receber. E Jesus foi exemplo disto. E mais duas. Não tem relógio aqui. Uma outra característica de uma pessoa emocionalmente saudável. Primeiro, faz o desligamento emocional. Sabe que o outro é o outro e você é você. Segundo, tem interdependência nos relacionamentos. Sabe receber presente. Sabe ter relação, sabe abrir o coração. Tem um padrinho, tem uma madrinha. Não é aquele negócio que sabe tudo, né? Aquela pessoa chata que sabe tudo, né? Não, ele está sempre nos relacionamentos horizontais também. Terceiro, comunicação assertiva. Uma pessoa que é saudável, emocionalmente falando, ela tem uma comunicação assertiva. Vai trabalhando, tá bom? Vai trabalhando, cada vez fica mais claro, mais transparente. Jesus não tinha dificuldade em se expressar. Entendia que a reação do outro não tinha a ver com ele, mas com o outro. Né? É tão interessante, quando eu preparei esse estudo, eu percebi que fica tudo misturado, sabe? Quando eu faço o desligamento emocional, eu também entendo que eu falo algo. Se o outro se exaspera, se o outro fica bravo, se eu falei educadamente, se eu falei de um jeito assertivo, e o outro se incomodar, o problema é de quem? É do outro. Então, eu não vou brigar, eu não vou encontrar uma bagunça, não vou fazer disso uma bagunça. Eu consigo elegantemente me retirar da confusão. Eu consigo elegantemente entender, não, ele está com um problema né? Vou chamar por celebrando, pedir que Deus abençoe, seja lá o que for, mas eu não vou entrar nessa enrascada de ficar batendo boca com alguém. E eu queria que nós lêssemos
Marcos, capítulo 8, versículo 31, que foi o maior exemplo nesta área da assertividade do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Segundo Evangelho, no capítulo 8, no versículo 31 a 33. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão dos discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, e seguiu. Queridos, olha a situação. Jesus Cristo várias vezes falou que ele ia passar por morte em Jerusalém, que ele ia morrer. Mas os discípulos não tinham construto, os discípulos não conseguiam entender como que o Messias deles ia morrer. Eles queriam aquele Messias poderoso, que sabia de tudo, que ia chegar mandando em tudo, que ia acabar com Roma. Chega esse Jesus, firme, porém humilde. Chega esse Jesus e fala: olha, pessoal, escuta só, eu vou morrer. E o Pedro, querido, fala: mas não vai morrer de jeito nenhum. Não vai, não vai. Jesus, eu acho isso, porque, gente, isso segue uma frase fortíssima de Pedro. Um pouquinho antes disso, Jesus Cristo fala: quem eles estão dizendo que eu sou? Aí Pedro fala: não, quem você acha que eu sou? Ele fala assim: tu és o Messias. Tu és o Messias. E Jesus fala: puxa, Pedro, isso é tão forte, sobre essa confissão eu vou edificar a minha igreja. É a pedra angular, que eu sou o Messias. Aí continua a conversa, Pedro podia ficar calado, né? Pedro continua falando, né? Em uma frase: tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí na outra ele fala assim: mas o Senhor não vai morrer não. O Senhor é o nosso Messias, o Senhor é o nosso líder. Imagina que o Senhor vai morrer. Morrer é para gente morrer desse jeito, de jeito nenhum. E Jesus assertivamente fala assim: para trás de mim. Uau! Uau! Isso é um outro exemplo é Pilatos. Eu quero que vocês escrevam, nós não vamos ler agora não. A outra situação é Pilatos, João capítulo 19, versículo 10 e 11. Né? Jesus Cristo ele passou por açoites, passou uma noite horrorosa no fim do ministério dele, e aí ele chega para Pilatos, e Pilatos fala assim: quem você é? Estão dizendo que o Senhor é filho, você é filho de Deus, é verdade? Jesus quieto ficou. Aí Pilatos falou: você é filho de Deus? E Jesus quieto estava, e Jesus quieto ficou. Aí Pilatos ficou muito bravo. Falou: você tem ideia de quem eu sou? Você sabe que eu posso te levar à cruz? Jesus, ensanguentado, machucado, olha para ele e fala assim: o Senhor não tem nenhum poder a não ser aquele que meu Pai te deu. Que assertividade, que inteireza no falar. Queridos, isto é o que o Senhor está trabalhando em nós. No nosso processo de recuperação, nós estamos aprendendo a ser assertivos. Porque Jesus em nenhum momento achou que ele era responsável pelo que Pedro podia fazer com ele. Em nenhum lugar. Ele falou: não posso falar assim não, porque né, Pedro é grandão, pescador, vai dar pau. Pilatos, mais ainda, ele nunca se curvou a quem ele era, tinha uma inteireza de ser ali. E queridos e queridas, nosso processo de recuperação nos faz inteiros, amém? É isso, seremos inteiros. Então, nós não precisamos ser responsáveis. Sabe que às vezes a gente não fala toda a verdade para não ofender o outro? Isso é tratar o outro como café com leite. Quando eu não falo toda a verdade para não ofender... Gente, agora, estou falando para ser educado, tá? Se a tua esposa, você vai jantar com a tua esposa,
né? E ela pergunta se ela está bem, é claro que ela está bem, né? Porque o que ela está falando, você me ama. Você não vai falar, não, que vestido horroroso. Está na hora de sair. Ou você vai chegar atrasado no jantar e vai acabar com o seu jantar, com a tua semana, vai ver a hora certa de falar com a tua esposa, com a sua namorada, noiva, amiga, que aquele vestido não cai bem nela. Concorda? Né? Não estou falando para ser mal educado e não ser inteligente, né? Eu só estou falando que há situações em que nós precisamos ser assertivos. E Jesus de Nazaré era um homem assertivo e não se responsabilizava com o que o outro pensasse. Último ponto. Jesus sabia lidar com a rejeição. Jesus sabia quem ele era, por isso tinha recursos internos para lidar com a rejeição do outro. Eu amo essa característica de uma pessoa emocionalmente saudável. Conforme a gente vai sabendo o que a gente é um processo, tá? E ninguém está lá totalmente, tá? Nós vamos ser igual a Jesus somente na glória. Um dia vamos ser exatamente como ele é. Por agora estamos no processo. Por agora estamos no processo. Se você acha que você já é tudo isso, é que Deus esqueceu de te levar, então. Esqueceu de ser arrebatado, tá? Então, estamos no processo. Mas, esse aqui, da rejeição, é muito precioso. João 1,12. João 1,12 fala assim: veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os judeus. A vida toda, ele viveu ali. 3 anos de ministério, falando, pregando, curando. Quando chegou no fim, qual foram as palavras entre Barrabás e Jesus? Qual foi a palavra que falaram para Jesus? Crucifique-o. Veio para os seus e os seus não receberam. Filho de Deus, cuidou de todo mundo, liderou celebrando, cuidou, viu comida e tudo. Mas na hora de vamos ver, queremos ele não. Mas ele foi inteiro o suficiente para continuar a jornada. E tem outro, eu quero que vocês escrevam aí, está em João capítulo 6, versículos 66 e 67. É bem curtinho, vamos ler esse? João capítulo 6, versículos 66 e 67. Mais ou menos a história é assim. Ele prega uma mensagem difícil. Ele prega uma mensagem bem difícil. Ele fala sobre comer carne, beber sangue. É igualzinho à lição do perdão. Aqui é como o quarto passo, tá bom? É como o quarto passo do celebrando, que você tem que fazer um inventário. Ele chega nessa parte e fala assim: não, você que vai ter que parar e você vai pedir perdão para quem você ofendeu, você vai restituir o que você roubou, você vai fazer isto. E você também vai perdoar aquele que te maltratou. Foi uma conversa bem difícil de Jesus. E aí, os discípulos, as pessoas, ele estava bem popular nessa época, muitas pessoas estavam seguindo. Vamos ler? João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Igualzinho celebrando. Quando chegou no quarto passo, né, dá uma esvaziada. E muitos falam: não quero esse programa não quero esse Jesus não. É muito complicado esse negócio de fazer, de olhar o passado, pedir perdão, sabe, perdoar. Imagina eu vou perdoar essa pessoa que me abusou. Não vou mesmo. Aí, Jesus, versículo 66, 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir embora, não? E vocês vão me seguir? Olha só a interesa dele. Vocês querem... Uma pessoa emocionalmente saudável dá opção para outra ficar ou não. Uma pessoa emocionalmente saudável não precisa
não precisa convencer o outro, não precisa manipular o outro a fazer o que ela quer, ou ficar com ela. Eita, como fica apertado, não fica? Quando eu amo, de fato, eu solto. Se for meu, volta. Se não for, nunca foi meu. Se eu amo, eu dou opção para o outro. Quando eu insisto em dizer essa pessoa tem que ficar comigo para assinar o papel, porque, bom, vou entrar em confusão aqui, né, teológica, né? Mas vocês entenderam. Tem que ficar comigo. Isso não é amor. Porque quando nós somos emocionalmente maduros, nós amamos tanto essa pessoa que nós deixamos ela escolher. Foi o que Jesus de Nazaré fez. E vocês vão ficar comigo também? Ele ia poder ficar sem ninguém, logo no comecinho do ministério. E os discípulos ficaram. Queridos e queridas, características de uma pessoa emocionalmente saudável: faz o desligamento emocional. Entende que ele não é responsável pelo mal-estar do outro, não se responsabiliza. Tem relacionamentos interdependentes. Tem amigos próximos, tem padrinho, tem madrinha. Caminha com pessoas, não é um ermitão. Sabe receber presente. Não somente doa, mas sabe receber. Tem uma comunicação assertiva. Entende que se o outro não gostou, tem alguma questão com o outro. Tem uma questão com o outro. E dá tempo para o outro amadurecer. Dá tempo. Né? Dá tempo para o outro amadurecer. Ele faz isso com Pedro. Ele faz isso com Pilatos. E último, sabe lidar com a rejeição. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Saúde emocional tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o nosso desligamento emocional. Os grandes outros vão se desarticulando de nossa vida. A dependência emocional vai se desarticulando. Rejeição já não me afeta como antes. Consigo construir um grupo de apoio. Consigo me entregar. Consigo me vulnerabilizar. A minha comunicação vai se tornando mais assertiva, menos violenta, menos manipuladora. Meus relacionamentos se tornam mais autômatos, mais horizontalizados. Esse crescimento emocional só é possível através de relacionamentos. Não acontece na espiritosfera. Acontece em grupos pequenos, grupos de apoio, pequenos grupos, grupos de passos. Participe de um grupo de apoio. Participe de um grupo de passos. A pergunta morte de hoje, querido e querida, vai ser: qual destas áreas? Qual dessas áreas eu estou indo melhor? Celebrando a recuperação. Não é só o que eu não consigo. Tá bom? Hoje vai ser um momento de rejubilarmos. Um momento de alegrarmos. Qual dessas 4 áreas eu estou caminhando melhorzinha? Tá bom? Quer falar também qual é a que está mais difícil? Querem também falar? Ou quer só a que fica melhor? As duas? Levanta a mão. Fala só de uma ou de duas? Uma levanta assim, ó. Só de uma? Quem quer falar das duas? O que está melhor é a que precisa... Tá bom, então querem trabalhar, né? Eita, grupo bom. Tá bom. Qual é a área que eu estou caminhando melhor dessas 4 e qual é ainda que preciso de trabalho? Que a graça do Pai nos abençoe, nos dirija, que nós continuemos a trabalhar na nossa vida emocional, que faz parte da nossa espiritualidade. Você que está aqui pela primeira vez, vem aqui, o grupo vai cantar. Gente, vamos agradecer a Deus por esse grupo de louvor? Meu Deus, que bênção de Deus, que bênção de Deus. Eu sempre digo qual é, pode ser aquela primeira que vocês fazem vozes, tá bom? Aquela primeira que vocês fazem vozes, que fica bem bonitona. Vamos ficar em pé. Eles acharam que não iam cantar, né? Talvez agora louvor faz parte da lição. Então vamos ficar em pé, queridos, e vamos louvar ao Senhor com essa primeira música, tá bom, Gu? Que vocês fizeram, pode ser? E vamos para os nossos grupos de apoio. Deus nos abençoe.